nome é Miriam Castelo Branco e hoje eu fiz um vídeo especial, pensando em todas as famílias que eu já atendi. Por vezes, no acompanhamento dessas famílias, surgem muitas dúvidas, primeiramente na primeira semana de vida do bebê. Isso mesmo, e é importante sempre buscar informação que me deixe segura, tranquila, o que está aí dando certo ou não. Então hoje eu fiz um compilado de o que esperar e das principais dúvidas que as mães têm, as famílias têm nessa primeira semana de vida para o bebê. Vamos lá? Nessa primeira semana de vida do bebê, né, eu vou ir avançar um pouquinho, diferente do que a gente já viu lá no hospital, que é um vídeo anterior que tem aqui no canal, você pode sim assistir, que são 5 dicas do que pensar e permear durante lá o hospital. Eu vou te dizer quando eu chego em casa, o que é que eu tenho que me preocupar, o que é que vem de dúvida, como é que tá acontecendo, né, nesse mundo muitas vezes, principalmente quando nós temos mães de primeira vez, o que é que tá aí acontecendo. Primeira coisa, né, antes mesmo dessa primeira semana acontecer na sua vida, é super importante o planejamento e eu pensar em rede de apoio, né? Eu já construí a minha rede de apoio desde agora. Também rede de apoio, a gente tem um vídeo aqui no canal que você pode ir lá e deve lá assistir o que é essa rede de apoio, como é que eu devo escolher ela e o planejamento também desse meu pós-parto, né, deve acontecer. Então, tudo que eu planejo nessa primeira semana de vida, que vai ser super desafiadora, costuma ser e vai ser sim de uma maneira mais tranquila. É importante que a gente entenda que os primeiros cuidados para a gente pensar, lógico que a gente está assim focada no nascimento do bebê, mas é importante sim que a gente tenha um olhar para a mãe, né? Uma mãe que está ali em transformação, né? Ah, nasceu a criança, nasceu uma mãe, ok, né? Ela já existe desde a gravidez, eu não concordo muito com essa máxima, a gente já é mãe desde que a gente está grávida, mas ser mãe, saber ser mãe é uma construção diária que a gente vai aí tentando, né, driblar. Como eu sempre digo, sai o bebê, sai a placenta, sai a culpa, então até isso a gente vai trazendo e vai ali organizando de uma melhor maneira. Então é importante que a família e a mãe entendam esse processo para ela também, que fique de olho, né, de como é que está, de ser apoio para aquela mulher, porque de fato está acontecendo uma mudança hormonal muito grande, né, que a gente vai pensar em oscilar muitas vezes de humor, então é importante ter um olhar. Ah, ela se transformou em outra pessoa. Sim, ela se transformou em outra pessoa. Ela tem uma responsabilidade de um ser que está ali. E eu digo para vocês, né, de até já acompanhar famílias que não tiveram, vamos dizer, da maneira mais tradicional, ou adoção, ou uma barriga solidária, esse momento dessa nova família também é desafiador, né? Então, não é só a questão hormonal, esse novo também, né, é diferente, tudo que é novo a gente realmente estranha. Então vamos ter um cuidado para as famílias, se permitam quanto família de entender e compreender esse novo e de vivendo cada dia, tentando ser de uma maneira mais leve possível. Dentro desse mais leve possível, tem uma coisa que sempre acontece, que eu escuto rotineiramente. Ah, tá todo mundo querendo saber, tá todo mundo querendo foto, tá todo mundo, enfim. E aí já comecem a conversar, né, com os familiares, com os amigos, né, olha, eu vou ficar mandando foto nesse momento, eu vou me sentir à vontade, quando eu for eu vou botar na rede social, eu vou colocar o grupo, para isso não ser mais um peso, mais uma obrigação, eu dizer como as coisas estão acontecendo dentro da minha casa naquele momento. Aí sempre vai vir aquele, ah, o bebê tá dormindo a noite toda? Ah, o bebê tá só mamando? Né? Então isso tudo gera como uma cobrança e aí o que já tá difícil, né? Então vamos dizer muitas vezes viver a lua de leite, né? Se você não vê lua de leite, a gente vai ter um vídeo também a seguir que a gente vai falar o que é essa tal de lua de leite, né? Que é se resguardar no momento de conexão da família e viver realmente aquele momento após o nascimento do bebê, né? Então, já avisa aí os familiares que isso também já vai diminuindo essa pressão, essa necessidade de como é que isso deve acontecer. Outro fator, né, que é bem importante nesse momento, não vou negar, é a amamentação, né? Então, por muitas vezes a gente escutou, a amamentação é só botar no peito. De fato, digo pra você que amamentar não é só colocar no peito.
né? Por vezes, raramente, acontece, né? Da mãe colocar o bebê ao seio e ali já dá tudo certo. Mesmo quando dá tudo certo, a gente fica com muitas dúvidas e questionamentos, né? E eu sempre lembro de algo que a pediatra Luciana Barbosa fala, e eu sempre digo isso para as famílias: amamentar é um ato de fé. Por quê? A gente tem que acreditar no que a gente não está vendo. A gente não vê o leite saindo do seio materno para a barriga do bebê. A gente não vê. Então a gente tem que acreditar no que a gente não está vendo. Então isso por vezes é muito difícil, principalmente nos primeiros dias de vida, né? Já que a gente está falando da primeira semana, porque a gente tem aí a presença do colostro, que é um leite que é altamente concentrado, né, desse bebê, porque o corpo já fez, não, a gente já sabe que é mais difícil, então vamos fazer concentrado, que o pouquinho que esse bebê mamar o seio já vai ser muito bom para ele. Então fica mais desesperador, né, porque a gente sempre costuma achar que aquele bebê está chorando, que pode ser por uma diversidade de fatores, é fome. Então é super importante que a gente tenta manter a tranquilidade. Pode ser que quando eu faço quando eu aperto a minha mama, eu não veja colostro, mas quando o bebê suga, sai. Pode acontecer, Miriam? Pode. Eu já vi acontecer mais de uma vez na minha prática aí cotidiana de acompanhar as mulheres até na maternidade. E aí, Miriam, o que a gente faz frente a isso? A gente vai observar sinais de saciedade do meu bebê e vai observar xixi e cocô. Lógico que a amamentação é fé, mas eu posso pedir aí alguns sinais dos milagres, vamos dizer assim, né? Que é o quê? O mecônio não, que é o primeiro cocô que vai, né, sair da barriguinha do bebê. Esse mecônio muitas vezes vai ser produzido mesmo que esse bebê não se alimentasse, mas xixi realmente só vai ser produzido nos dias de vida dessa criança se ele estiver sendo alimentado. Então eu vou ficar observando a fralda desse meu bebê, tá? Mas a gente vai falar de eliminação também. Aí é um bebê que suga o seu e fica tranquilo muitas vezes depois. Então isso são sinais que está sim dando certo, né? Essa minha amamentação. Lá pelo terceiro, quinto dia de vida, a gente ainda tá na primeira semana de vida desse bebê, acontece a apojadura, a descida do leite, né? Eu já não tenho mais colostro, eu já tenho aí o leite e muitas vezes é um período de tensão, porque é o momento que aquela mama fica bem cheia, bem engurgitada ou empedrada, como eu costumo mais escutar das minhas pacientes, e aí muitas vezes o bebê não consegue sugar aquele seio e aí isso gera uma tensão. Então eu digo que é uma montanha russa a alimentação, né? Então a gente tá ali preocupada porque é pouco, quando chega muito, ai meu Deus, é muito, como é que eu faço para diminuir? Então o corpo ele vai organizando isso com o passar dos dias. Então é importante massagear bem essa mama e esvaziar, né, essa mama sempre ali que possível. Uma dica super importante, uma dica de ouro que eu venho aqui dizer para vocês, que isso acontece muito. E aí eu até entendo o pensamento das pessoas, mas isso não ajuda, isso atrapalha. O que é que acontece, né? Então aconteceu a descida do leite, eu tenho o quê? Um peito muito cheio, mas um bebê que não tá dando conta daquilo. É porque as mulheres às vezes fazem porque alguém orienta, botam uma desmamadeira elétrica e começa a ordenhar, E aí a gente tem que entender que quanto mais eu ordenhar, ou quanto mais leite sair do meu peito, mais vai ser produzido. Então a gente deve se orientar a fazer uma ordenha de alívio. O que é uma ordenha de alívio? Miriam, uma mama que tá muito cheia, eu massageei, mas tá que nem uma bola de encher, o bebê não consegue abocanhar a areola daquele peito. Então, nesse caso, eu vou o quê? Ordenhar a minha areola. Não é uma ordenha que a gente faz mais aberta, que puxa a mama para trás né? E aí eu aproximo os dedos. Eu quero o quê? Deixar essa minha areola molinha, sem leite, para esse meu bebê. Então, isso é uma ordenha de alívio. E eu posso sim fazer antes de todas as mamadas, porque eu tô deixando essa região mais molinha para o meu bebê estar abocanhando. Essa ordenha não tem problema. Mas eu já tive pacientes que o quê? Resolvem ali o problema, mas o que é que fica acontecendo?
a pojadura, a descida do leite vai demorando bem mais dias, e aí o engurgitamento de fisiológico, que é o engurgitamento que a gente espera, pode passar por um engurgitamento patológico, porque tá produzindo, eu não tô conseguindo escoar aquele leite, quanto mais eu tiro, mais produzo. Então, assim, não é indicado, de maneira geral, parêntese, bebê que tá na UTI, não tá no seio é outra história, mas se eu tenho uma mãe, se eu tenho um bebê e esse bebê ele consegue fazer uma sucção, não tem algum problema orofacial nesse primeiro momento, vamos pensar assim, não é o ideal eu usar uma desmamadeira. Ela é sim muitas vezes a nossa aliada, mas até uma desmamadeira eu tenho que saber o momento certo e a hora certa de utilizar. Então é pensar que esse momento do leite é difícil, mas o principal é muita massagem, ordenha de alívio e beber ao seio. E com o passar dos dias isso vai tranquilizando. Por muito tempo se orientava que o bebê tem que mamar X minutos, o bebê tem que mamar uma mama inteira para depois mamar a outra, porque senão ele fica só no leite que é rico em água hidrossolúvel, para depois ir para o leite que é gordo, que é o lipossolúvel. Os estudos hoje trazem que a gente não precisa mais se preocupar com o tempo para chegar em qualquer um desses tipos de leite. O leite materno, ele é um alimento vivo, isso mesmo, um alimento vivo, ele vai a partir da necessidade do bebê. Então já se viu que bebê com 5 minutos de mamada chegou no lipossolúvel. Bebê que ficou muito mais tempo, 30 minutos, e não chegou nele porque a necessidade dele naquele momento não era em gordura, era de um leite rico em água. Então a gente não deve se preocupar com isso. O que eu devo me preocupar é com os extremos. O bebê fica 1 minuto, o bebê fica 2 horas mamando. Alguma coisa a gente pode ajustar, né? Lógico que esse bebê de 2 horas, muitas vezes a mulher, 2 horas, eles sempre perguntam. Mas foi 2 horas ou foi 2 horas em dorme, suga, acorda, faz sucção nutritiva, então a gente tem que ter esse olhar, né? Os extremos nunca é legal. Mas assim, eu quero que você se liberte, né, de tempo. Só uma coisa, tem que amamentar nos 2 seios, ponto. Calma e tranquilamente, vou, né, tá sempre amamentando nos 2, mas não se preocupar com isso com o tempo, né? Então passou por muito tempo que a mulher anotava em aplicativo, anotava em caderno qual tinha sido a última mama, para quando voltar para aquela ou voltar para outra, que esvaziou. Então vamos desburocratizar isso. Eu não preciso ter essa preocupação. Outra coisa também que mexe muito com a gente, né? Nesse momento que vem muito sono e rotina. E aí o que eu tenho para dizer para vocês, hoje existem vários cursos, treinamentos, né? Sobre sono, rotina de bebê. Tem uns que eu acho até legal, né? Que faz uma organização da vida daquele bebê. Tem uns que chegam a ser um treinamento, que é deixar o bebê ali chorando, né? Para ele se acostumar. Esses, Miriam, não parte da minha filosofia, tá? Mas respeito aí cada um. Mas eu quero que vocês entendam, e muitas vezes o que é que eu percebo? A mãe se cobra que esse bebê tem que dormir a noite inteira. Gente, ele é um recém-nascido, ele tem a necessidade de colo, né? Então, às vezes ele vai, às vezes ele não. Então, assim, vamos dar tempo ao tempo. Vai chegar a hora que o seu bebê vai sim dormir a noite inteira. É importante a gente estabelecer uma rotina desde o primeiro dia? Mas é uma coisa tranquila. Se não deu certo para fazer a rotina hoje, tudo bem, amanhã a gente vai e tenta fazer, né? Sempre digo que nessa primeira semana é viver um dia após o outro, terminar todo mundo vivo, alimentado e, né, são. É o passo muitas vezes dessa primeira semana. Então fiquem tranquilos que isso vai chegar a hora que o bebê vai sim, né? E aí nessa rotina tem a questão do banho, que eu sempre pensando já na rotina, a gente pode tentar organizar. Quem vai dar sempre o banho é o pai. Quem vai dar sempre o banho é a avó. Então, bota esse horário para quando até esse pai voltar a trabalhar, ele continuar fazendo esse cuidado de dar o banho nesse bebê. E a organização é tudo. Vou dar o banho, já deixo tudo lá. Já deixo toalha perto, já deixo sabonete, né? A banheira já fica ali mais organizada. Onde eu vou fazer a troca desse bebê, né? Eu já deixo lá uma garrafa térmica que tem água morna com algodão, que eu vou fazer essa troca desse bebê, já tem a fralda perto. Então isso tudo vai facilitando a vida da gente, que é com o mínimo de organização. Eu sugiro também colocar nessa rotina do bebê a questão do banho de sol. Hoje existe muita indicação, né, na Sociedade Brasileira de Fototerapia, que o banho de sol não resolve a questão da icterícia,
tá? Mas o sol, né, até pra gente, não só para os bebês, ele tem diversos outros benefícios. Então isso ajuda também a fazer melatonina desse bebê, né, e várias outras coisas quando eu exponho esse bebê ao sol durante o dia. Então é super importante para esse meu bebê, né, ali antes das 7 da manhã ou após as 4:30 da tarde, 15 minutinhos. Mira, não deu certo hoje, tá tudo bem, tá tudo certo. Amanhã você tenta, se não der certo amanhã, depois, e aí é a vida que segue, é tentando e organizar, né? Pensando numa rotina. Eu quero que a gente entenda que a rotina não é a prioridade, a rotina é para facilitar a nossa vida. Se eu ficar refém daquela rotina, então não tá legal, né? Algo que pode ser adaptável e mudar a qualquer momento. E aí, né, ir conhecendo o seu bebê, quais são as preferências e como é que isso tudo, né, vai reagindo com o passar dos dias. Nessa primeira semana também, né, tem alguns exames, a triagem neonatal, que muitas vezes a gente chama, e muito conhecido o teste do pezinho, que é feito aí entre o 5º e 7º dia de vida do bebê, tá certo? Quem muitas vezes plano de saúde consegue fazer isso em casa, né? Aqui em Fortaleza tem vários laboratórios que fazem a coleta em casa, mas no SUS também tem alguns postos de saúde seu de referência, você pode pegar a informação e saber onde é que faz esse teste de pezinho. E os exames de triagem neonatal a gente já fez lá na maternidade, tá certo? E aí é importante saber se você fez todos esses testes de triagem neonatal já lá na maternidade. Nessa primeira semana de vida é importante que esse bebê seja feito por um profissional da saúde. Quando a gente fala, né, da rede privada, muitas vezes vai ser o pediatra que vai acompanhar aí essa primeira semana de vida do bebê, que é super importante até para esclarecer muitas dessas dúvidas, né, que foram esclarecidas aqui, mas podem ter sim ficado outras. É importante eu já ter tido um contato anterior com esse profissional, né, já saber do trabalho dele, ser alinhado com o que eu acredito. Quando a gente fala na esfera SUS, quem vai acompanhar o seu bebê, né, na puericultura é a enfermeira, né? Então ela vai fazer todo esse acompanhamento do desenvolvimento, do crescimento e vai tirar todas as suas dúvidas. E caso tenha alguma necessidade, né, alguma doença, ela é encaminhada para o médico da equipe, mas é super importante o atendimento da puericultura, tanto para tirar as suas dúvidas, como também para acompanhar todo o desenvolvimento desse bebê. E para finalizar, eu vou falar das eliminações, né, do xixi e do cocô do bebê. Eu sempre digo que o cocô do bebê vai ser os 50 tons de verde e amarelo, né? Isso vai acontecer, esse bebê vai mudando. A gente sabe que o primeiro cocô, ele é preto, parece uma graxa e tá tudo bem e tá tudo certo. E aí ele vai ficando verde, costuma, né, quando acontece a descer do leite, esse bebê tá mamando mais, ele vai ficando mais amarelo, mostarda, com os carocinhos, está tudo normal. Miriam, quando é que eu me preocupo com o cocô? Cocô branco, cocô cinza, cocô com raios de sangue, né? Então, vi sangue no cocô do bebê, é importante que eu procure um serviço de saúde para ser avaliado o que está acontecendo com aquele meu bebê. Se espera aí que esse bebê que está sendo só amamentado faça um cocô por dia, podendo ser mais ou podendo ser menos, e a gente observa os sinais muitas vezes desse meu bebê. Qualquer dúvida, procuro um profissional de saúde. Quando a gente fala de xixi, vamos pensar que é número de xixi por número de dias. Como assim, Miriam? No primeiro dia eu espero um xixi, no segundo 2, no terceiro 3, no quarto 4, no quinto 5, no sexto 6 e no sétimo 7. E a partir do 8º eu vou esperando aí 7 xixis, né? De novo, a gente também não vai ficar escrava desse xixi, tá? A gente vai, às vezes vai vir junto com o cocô, a gente não vai conseguir ver, mas vai ali observando o número de trocas de fralda daquele bebê, de como é que acontece. Eu sempre dou a dica. Bota 6 fraldas e aí vê durante o dia quantas dessas fraldas você usou, que aí você vai conseguir lembrar quantas foram xixi, quantas foram cocô, para aquilo ficar de uma maneira mais tranquila para a família. Tá certo? Então, é de maneira, né, xixi, cocô, e eu vou sempre observando os sinais desse meu bebê. E já digo, né, que vai ter muita foto de cocô no seu celular, a gente vibra muitas vezes quando aquele bebê passou alguns dias. E super importante, não medique o seu bebê sem ser uma prescrição de um médico ou de um profissional da saúde, quando a gente tá falando de puericultura, que a enfermeira pode sim, dentro da portaria dela, lá do posto de saúde, passar assim algumas medicações para você, mas não chás, tá? Recém-nascido não deve tomar chás de maneira nenhuma.
Outro medo, mas muitas vezes eles não assombram essa nossa primeira semana de vida, é a questão das cólicas. As cólicas, elas costumam acontecer lá pelo 15º dia de vida do bebê, tá certo? E aí se pode fazer massagens na barriguinha desse bebê, colocar ele para tomar banho no ofurô, no baldinho com a aguinha mais quente para relaxar. As almofadinhas de semente em cima da barriga desse bebê também vão facilitar e ajudar. Por hoje, né, eu espero que tenha sido esclarecedor, que eu consiga deixar aí essa primeira semana de vida de vocês mais leve, mas eu pedi para você se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram, qualquer dúvida, estou por aí. Um abraço!